Agora, quando vocês falam que pode estar uma Álvaro Dias ou uma Moedo, vocês devem, a campanha deve começar um Alckmin também, assim, coisa pequenininha. Vou apertar um pouco. Mas vocês vão começar a fazer nessa estratégia, pregar o voto Cara, útil? nossa única estratégia é verdade, mais nada. E é por isso que dá certo, por isso que a gente é diferente. A pregação não é a mesma, ninguém vai falar em voto útil, vai falar nada. Eu queria falar uma frase aqui, que acho que é a única que eu vou falar. Eu gostaria de registrar, porque depois eu gostaria do retorno do registro. A surpresa virá do Nordeste. A surpresa virá do Nordeste. Essa falácia de que o Nordeste é nosso, porque fizemos chiqueiro, dando todo mundo como carneiro e porco, dando uma abóbora, Bolsa Família, e o povo é idiota e nos assimilou. Vocês verão como a nação mudou, como essa nação se esclareceu, como o advento das redes sociais, o advento da internet, que pode mostrar com clareza quem é quem e as pessoas não são tolas. O Brasil vai presenciar a grande surpresa, a eleição no primeiro turno, com a surpresa do Nordeste. Hoje nós já temos um sinal positivo. Eu não sou político e não sou candidato, mas com a notícia da melhora significativa e da volta do capitão aí, do Bolsonaro, às atividades aí, de coordenação inclusive, política, etc. e tal, o mercado já teve uma alta. Hoje as bolsas de valores aí já estão aí anunciando uma alta significativa, e essa alta também, talvez ela tenha até uma ligação com um aumento também surpreendente de vários segmentos empresariais que estão já se manifestando o apoio à candidatura e a possível e certeira vitória já no primeiro turno de Jair Bolsonaro. Isso já refletiu e as bolsas aí estão anunciando já o mercado já em alta em função dessa situação. Agora, como vocês falaram de uma melhora, existe uma previsão dele ter alta esse final de semana, como ele mencionou? Vocês têm que perguntar para a classe médica, acho que Qualquer prazo. Eles não chegaram a mencionar. Ele quer sair de lá hoje. Ele tá louco, vai pra rua para panfletar, ele queria. Mas acha que ele está disposto aí, por exemplo, nos últimos debates, que são olha, bastante... assim, quem ele vai, em primeiro lugar, a gente tem que sempre falar, né? Tomar essa prudência. Quem vai dar esses prazos são os médicos. Se o médico falar que hoje ele pode, ele vai. Tá. Se falar que não pode, ele não vai. Tem essa parte técnica, que a gente não tem como definir, e a outra é o sentimento dele. Se ele sentir que vai lá para o sacrifício, ficar 2 horas em pé com a bolsa de colostomia do lado pendurada na barriga, né? Enfim, com todos os transtornos e incômodos que isso causa, ele vai avaliar. Eu acho difícil, mas o nosso Deus é do impossível, né? Não vamos acreditar. Até porque seria um sacrifício a troco de muito pouco resultado, porque o modelo dos debates no Brasil nivela os candidatos por baixo, ninguém tem oportunidade de explicar absolutamente nada, e cá entre nós, ficar discutindo com Boulos, com Marina, é o fim da picada. Né? No domingo, no vídeo que o Bolsonaro gravou, transmitiu pelas redes sociais, ele questionou muito a lisura das eleições, né? O resultado da votação na urna eletrônica. Essa é uma estratégia que vocês vão seguir, de contestar o resultado de qualquer que seja? Isso aí é o seguinte, todo ato público, ele precisa necessariamente ser submetido a um processo de verificação. Né? É o princípio da transparência. E a questão que se pergunta é o seguinte, as urnas eletrônicas proporcionam essa verificação posterior? Né? A votação é passível de ser submetida a uma auditoria, a uma recontagem? É só esse o nosso ponto. Tá. Flávio, nos últimos dias, enfim, quando seu pai esteve no hospital, o general Mourão começou a aparecer mais, dar mais entrevistas e tal, e 2 falas dele geraram polêmica nos últimos dias, né? Teve a da Constituinte, né? E teve sobre a mãe e a avó, famílias que são criadas, filhos de mães e avós, seriam fábricas de desajustados, segundo ele. Né? Queria saber como vocês receberam isso. Ele próprio já falou isso aí, ele já explicou que não foi nada disso nessa linha que foi colocada. Pelo contrário, né? Na verdade, mulheres, as mães, avós, que precisam, têm a necessidade de criar os filhos sozinhos, por alguma coisa que tenha acontecido com o marido, porque foram abandonadas, elas são, na verdade, heroínas. Foi a expressão que ele usou. Aí, próprios estudos aí técnicos já apontam que famílias desestruturadas, há uma tendência de que as prós ali têm uma dificuldade, senão
Agora, a gente tem o privilégio de ter um general Mourão como candidato a vice-presidente, um cara super preparado, qualificado, conhece o Brasil na palma da mão como poucos, é um cara de coragem e que tem a nossa total confiança de continuar fazendo o que ele está fazendo e fazer muito mais pelo Brasil ainda. Ele é um cara, né, que a gente tem muito orgulho de ter nesse time, porque ele também veste a camisa do Brasil. Queria fazer acrescentar com essa frase aí, Fábrica de Desajustados. Fábrica de Desajustados é a escola compartilhada, onde professores ideológicos tentam infundir na mente dos nossos filhos uma cultura judaico-cristã, aquilo que se ensina em casa, desfazer na escola, pregando a erotização de crianças e ideologicamente tentando destruir a cabeça dos nossos filhos. Aí sim nós temos uma geração de black blockers, de pichadores e quebradores de patrimônio público, de jovens que começam o curso e não terminam os seus cursos, na verdade são movimentadores de legalização de maconha, uma série de coisas. Essa fábrica realmente está nesse tipo de ensino que eles produziram ao longo desses 14 anos. É a primeira vez que a gente tem, acho que, a oportunidade de falar com todos juntos. Queria entender um pouquinho o papel de cada um. Não sei, assim, como é que eu sei que o Major Olímpio é o presidente do PSL aqui. Como é que vocês estão se dividindo? Porque sempre que eu converso com as pessoas, falam a palavra final é sempre do capitão, como vocês se referem. Todo mundo e agora que ele está lá? Todo E mundo agora e aí Continua a palavra final do Mas ele não distribuiu funções hoje, não falou, olha, cada um vai fazer. Na verdade, assim, aqui todo mundo é soldado, todo mundo entende qual é o seu papel. Tem candidatos, tem dirigentes partidários, tem estrategistas, então cada um não invade a seara do outro. Então, Tem economista que tem que pegar avião, senão aí, pega primeiro, o soldado Paulo Guedes, vai com Deus. Paulo, Um abraço. Paulo. Sim. Sim, mas aí como é que eu faço? Você vai agora? Flávio, eu queria só aproveitar aqui, em relação a essa fala do general Mourão, eu queria destacar que no dia 16 de janeiro, Só um minutinho, vamos lá, vai. no dia 16 de janeiro de 2017, o doutor Drauzio Varela publicou uma nota, estou tentando identificar aqui o nome do veículo de comunicação, Gaúcha Zero Hora. Ele diz o seguinte: criminalidade tem relação com desestruturação familiar no Brasil, avalia Drauzio Varela. Entre as principais causas, de acordo com o médico, estão a submissão das crianças à violência e à falta de carinho, além de ausência de limite. E ele sai falando e fala de ausência paterna, etc. e tal. Será que o Dr. Drauzio Varela foi atacado também pela esquerda, de um modo geral, considerado uma fala absurda? Então, que o general Mourão quis destacar foi o lado da heroína brasileira, que desenvolve um papel que o homem não é capaz de desenvolver. Há muitas mulheres que criam 5, 6 filhos, trabalham fora, cuidam da casa, etc. E um homem não teria condições de fazer igual. Então, ele apenas destacou que famílias com ausência do pai, famílias desestruturadas, tendem a ter problemas maiores. Foi só isso. E em relação à Constituição, vocês concordam com a ideia dele que tem que fazer Ele uma foi nova... bem claro, a Constituição dos Estados Unidos foi feita por pessoas não eleitas. Então a campanha acredita... Só para deixar claro, é porque essa é uma questão... Ele estava expressando Tese. uma tese dele ali, que é dele. Não é a campanha... A campanha não... Cara, eu gostaria que vocês dessem a oportunidade para o general Mourão. O general Mourão, aliás, general Heleno, é muito amigo do general Mourão, inclusive até eu presenciei, o próprio general Mourão falou, na impossibilidade minha de estar lá, tem uma palestra aí na Diabo, pode me representar lá. Então, seria interessante vocês ouvirem um pouco do general Heleno com essa relação. Eu não tenho nada a acrescentar. O Novato está aqui. E trouxe uma boa notícia também, que na próxima semana o Flávio Rocha vai fazer contato contigo, para fazer uma visita ao Jair Bolsonaro no hospital. E se Deus quiser, para trazer apoio para a candidatura. Uma boa notícia que o bispo... Voltando aí ao general Mourão, hoje de manhã eu fiz um contato com ele
faço frequentemente. O João Mourão foi meu cadete, fizemos um curso de mestre salto juntos. Então eu tenho uma amizade. Foi meu comandado na Amazônia, ele era o comandante lá da cabeça do cachorro. Então eu tenho toda a liberdade com ele. E liguei exatamente e falar, pô, Mourão, você falou um negócio assim, acabou tendo uma repercussão ruim. Ele falou, não, eu não quis dizer aquilo. Foi exatamente isso que o Flávio colocou. Eu quis caracterizar que mãe e avó, para cuidar de várias crianças no mundo de hoje, elas não podem se dar o luxo de ficar em casa cuidando das crianças. Então as crianças ficam em casa sozinhas e são vulneráveis, porque elas passam a ser alvo de recrutamento. E é muito fácil a gente perceber que nas nossas comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, os traficantes viram ídolos, porque a própria televisão se encarrega de colocá-los como ídolos durante 300 capítulos. No 301 vai terminar a novela e ele morre, não sei. Mas 300 capítulos, eles andam com metralhadoras a tiracolo publicamente, com as mulheres bonitas, são os donos do pedaço, né? Enfrentam a polícia com grande bravura, né? E matam o policial. Isso tudo fica registrado na cabeça dos meninos. Então eles veem isso aí como uma forma de crescer na vida, o que é um absurdo. Mas, logicamente, essa servidão de mães e avós, de terem que criar os filhos, providenciar comida para colocar em casa, dar educação, com todas as necessidades que elas têm que suprir, obviamente é um problema para as famílias. Então não é essa intenção de colocar nada que seja preconceituoso em relação a isso, não é nada disso. O que está buscando são problemas nacionais que precisam ser enfrentados com coragem, sem ideologias, e que a gente possa realmente resolver esses problemas. O que o Bolsonaro representa hoje para o país é a única chance de mudança disso que está aí. Isso é que as pessoas às vezes não entendem. A única chance de mudar o panorama político, administrativo e social do país hoje, na situação atual, chama-se Jair Messias Bolsonaro. O resto é mais do mesmo, é mentira, é fraude. Então isso aí é o que a gente tem que ter consciência. É assim que o país está desenhado hoje. Ou a gente aceita esse desenho, ou nós vamos enfrentar, vamos encarar mais 20 anos de PT? O país tem condições de encarar isso? Aonde que teve sucesso esse tipo de administração a qual nós fomos submetidos? Não dá para continuar. Então isso aqui, a gente às vezes estranha que falta essa percepção de que a gente precisa mudar. E para mudar, precisa discutir coisas novas, precisa colocar as coisas na mesa para a gente poder partir de uma outra direção. Só aproveitar, obrigado, para tirar uma dúvida. Até que a equipe médica libere o Bolsonaro, o plano é fazer mais lives, como aconteceu nesse domingo, ele está disposto, falou com vocês de fazer mais isso, gostou da experiência, e saber de quem foi a iniciativa, foi do próprio Bolsonaro, de chamar pessoas que estavam em outros estados, inclusive, para vir aqui e se reunir? Foi do senhor? Ele, na própria live, ele diz que ele pretende, principalmente durante o horário eleitoral, continuar com as lives, né? Já que ele não pode mais fazer as chegadas em aeroportos ou eventos públicos, como aquele de Juiz de Fora, ele sim pretende usar a internet e se manter ativo nas redes sociais. Isso é positivo. E a iniciativa de... Vai ser o que ele vai, como ele não pode ir para a rua, ele vai ter que usar muitas lives, né? O canal dele, o nosso canal que é forte, então não tem... Já tem alguma prevista amanhã? Hoje? Pode ser agora, a gente pode estar perdendo uma. Chega aqui no meu celular. E de quem foi a iniciativa de chamar aqui? Nós vamos continuar. O próprio Gustavo Bibiano, presidente do partido, que acabou fazendo convite para aqueles que não são do partido. Do partido trabalha. A reunião, ela foi provocada de alguma forma por várias notícias que foram vinculadas de setores de se reúne, pô. O partido se reúne. Organização, muitas pessoas têm que se reunir. Já vai ter uma, daqui a pouco vai ter outra já também. Tem data próxima? Semana que vem. Semana que vem? Aqui em São Paulo? Vamos definir. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado.